Você já parou para pensar nas razões pelas quais faz ou deixa de fazer alguma escolha? Salve, salve, meus queridíssimos peripatéticos! Depois de alguns pequenos problemas técnicos aqui do nosso canal, alguns perrengues tecnológicos que eu ainda não soube explicar muito bem como e por que aconteceram, estou de volta, o professor Renan, trazendo mais conteúdo, mais catilogência aqui para vocês através do canal Missionário. E hoje vamos falar sobre uma escola de pensamento do final do século XVIII chamada utilitarismo. O utilitarismo foi um movimento filosófico fundado pelo intelectual e jurista inglês Jeremy Bentham, que viveu entre o final do século XVIII e começo do século XIX. O grande objetivo de Bentham foi criar uma linha de pensamento que nos permitisse estabelecer critérios de escolha diante de situações concretas, problemas reais do cotidiano. Nesse sentido, o utilitarismo se apresenta como uma filosofia ética voltada para a vida prática, para a realidade concreta dos indivíduos. É sempre bom lembrar que Bentham não foi o primeiro filósofo a se preocupar com as reflexões éticas no campo da filosofia. Mais ou menos na mesma época em que ele viveu, no que hoje nós chamaríamos de Alemanha, um outro filósofo, do qual eu já falei aqui no canal, chamado Immanuel Kant, escreveu uma obra chamada Princípios Fundamentais da Metafísica dos Costumes, na qual ele procurava estabelecer também critérios de julgamento, de avaliação para as nossas tomadas de decisão. Bentham, inclusive, foi muito crítico da ética kantiana, porque, segundo ele, Kant, ao estabelecer uma ética deontológica, ou seja, uma ética fundamentada no princípio do dever, produziu valores morais desconectados da realidade. Valores que, segundo Bentham, eram excessivamente abstratos e sem nenhum vínculo ou possibilidade de aproveitamento e aplicação na realidade cotidiana. E é justamente por isso que Bentham se preocupou em produzir uma reflexão ética totalmente baseada nas nossas necessidades reais. Porque, segundo ele, em última análise, quando fazemos uma escolha, não somos movidos por valores abstratos ou pelo desejo de cumprir o dever. Bentham percebe que em qualquer circunstância da nossa vida, nós somos movidos muito mais pelas consequências que as nossas ações podem produzir do que pelo desejo de praticar o bem ou de fazer a coisa certa de maneira despretensiosa. Por conta disso, a primeira tese que sustenta o utilitarismo de Bentham é a tese do consequencialismo. Segundo ele, o valor moral de uma ação só pode ser medido a partir das consequências concretas ou previstas dessa mesma ação. Na realidade, para Bentham, as intenções do agente são absolutamente irrelevantes do ponto de vista moral, porque, segundo ele, intenções não produzem nada de verdadeiro. Então, de repente, o sujeito pode estar com a melhor das intenções, mas ele não faz a coisa certa, da maneira correta e não produz boas consequências. Ao passo que um sujeito mal intencionado muitas vezes acaba praticando uma ação correta com as melhores consequências possíveis. Numa situação dessa natureza, a segunda opção é a moralmente melhor do ponto de vista da ética utilitarista. A segunda tese que sustenta o utilitarismo é a tese do hedonismo. A melhor ação, segundo o cálculo moral que o Bentham propõe, é aquela que produz o maior número, a maior quantidade de bem-estar para o maior número de pessoas por mais tempo, e as piores ações são aquelas que produzem o maior número, a maior intensidade de sofrimento para o maior número de pessoas. Então, quanto mais bem-estar uma ação produz, melhor ela será. Quanto menos bem-estar ou quanto mais sofrimento essa mesma ação produz, pior ela será. No meu vídeo anterior, no qual eu falo sobre a ética kantiana, aliás, se você não assistiu, assista, vou deixar o link aqui, aí você aproveita, já curte esse vídeo, já compartilha com os seus amigos e se inscreve no canal. A gente viu que o Kant fala que a caridade
é uma boa ação, né? É uma ação necessária, é uma prática necessária, desde que ela seja praticada tendo como objetivo o resgate da dignidade humana. Então, para o Kant, aquele sujeito que faz a caridade pensando em aparecer, né, com a intenção de obter o aplauso social, né, de ser reconhecido, ou seja, pensando no próprio ego, não está praticando uma boa ação, não está praticando uma ação moralmente correta. Para Bentham, isso não tem nada a ver. Se a pessoa está praticando a caridade porque quer o bem do outro, ou se ela está praticando a caridade porque quer aparecer, isso é absolutamente irrelevante. O que importa são as consequências da ação que ela praticou, ou seja, se a caridade que ela praticou realmente está proporcionando o bem-estar para alguém. A terceira tese que justifica o pensamento utilitarista é a tese da imparcialidade. Segundo Bentham, todos os seres humanos são iguais e portadores dos mesmos direitos. Portanto, todos os indivíduos têm o mesmo direito ao bem-estar. E a felicidade de um é tão importante quanto a felicidade de qualquer outro. Não importa se a gente está falando do mais humilde dos camponeses, do mais pobre dos trabalhadores urbanos, ou se a gente está falando da rainha da Inglaterra. Todos têm o mesmo direito ao bem-estar e a felicidade de cada um é tão importante quanto a felicidade de qualquer outro. Segundo Bentham, se nós levarmos em consideração essas três teses, esses três critérios, o consequencialismo, o hedonismo e a imparcialidade, nós podemos orientar as nossas escolhas de modo a praticar as melhores ações no nosso cotidiano. Inclusive, Bentham fala que essas três teses podem nos ajudar a solucionar problemas morais que podem aparecer ao longo da nossa vida. E aí a gente pode, inclusive, trazer essa tese para exemplos concretos. Eu imagino que você que está aí me assistindo deva conhecer a história de Oskar Schindler. Schindler era um industrial tcheco que, durante a Segunda Guerra Mundial, se filiou ao Partido Nazista, no período em que a Tchecoslováquia esteve dominada pela Alemanha. A história de Oskar Schindler, inclusive, é extremamente polêmica. Schindler teve uma vida pessoal bastante conturbada, ficou famosa a partir do filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, que fez muito sucesso no início dos anos 90. Para quem não sabe, Schindler, em um determinado momento da sua vida, ficou sensibilizado com o que estava acontecendo com a população judia da Europa, estou falando aqui do Holocausto, e passou a utilizar o seu dinheiro, o seu prestígio junto ao Partido Nazista para salvar judeus. Então o que ele fazia? Ele subornava funcionários do Partido Nazista para conseguir trabalhadores judeus para a sua fábrica. Uma fábrica que, na verdade, não tinha absolutamente nada de produtiva. Aquilo era muito mais uma indústria fantasma do que propriamente uma empresa lucrativa. E ao fazer isso, ele conseguia evitar que esses judeus fossem mandados para campos de concentração. Notem que para salvar essas vidas, Schindler teve que mentir, subornar, enganar, voltar atrás na palavra dada, trair os seus próprios princípios. A questão é que a consequência das suas ações foi extremamente positiva. Calcula-se que Schindler tenha salvo diretamente cerca de 1.000 ou um pouco mais de 1.000 judeus. Isso sem falar nas vidas que ele salvou indiretamente, pensando aí nas gerações futuras, nos descendentes desses indivíduos que ele livrou dos campos de concentração. Se a gente fosse analisar essa situação estritamente do ponto de vista da ética kantiana, a gente poderia falar, nossa, mas ele mentiu, ele traiu princípios morais universais, ainda que tenha sido para salvar vidas, a gente nunca pode mentir. Agora, do ponto de vista do utilitarismo, a ação dele foi extremamente louvável, porque ainda que ele tenha se utilizado dos métodos mais reprováveis do ponto de vista moral, o objetivo e os resultados foram nobres. Não só a consequência produzida foi uma consequência positiva, afinal de contas, vidas foram salvas, como essa consequência, o salvar vidas, se estendeu para uma grande quantidade de pessoas. E aí, nós não podemos nos esquecer que o utilitarismo não tem absolutamente nada de egoísta, muito pelo contrário. A ética utilitarista propõe que esse bem-estar deve não só ser o maior possível, o mais duradouro e intenso possível, como deve se estender para o maior número possível de pessoas.
Então, sim, certamente Bentham iria aplaudir a atitude de Oskar Schindler. Uma outra situação, essa mais hipotética, mas que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, é a seguinte. Imagine que você é um sniper, você é um atirador de elite, que está trabalhando em uma cena de sequestro. Então o sequestrador está ali com os seus reféns, ele está armado, ele ameaça a vida desses reféns e você, enquanto atirador de elite, recebe a missão de abater esse sequestrador com o objetivo de salvar a vida dos sequestrados. Certamente, qualquer pessoa numa situação dessas está sujeita a um dilema moral. Então, eu devo, enquanto atirador, matar o sequestrador para salvar a vida dos inocentes, ou eu devo tentar uma alternativa que me permita resolver o problema, salvar os reféns sem tirar a vida do sequestrador? É claro que essa segunda opção seria a mais desejável, mas para o utilitarismo não há problema moral nenhum, não existe dilema ético na ação do atirador. Se ele está ali cumprindo uma missão, se o objetivo dele é impedir que o sequestrador tire vidas inocentes, então sim, tendo oportunidade, ele deve usar as suas habilidades de atirador para abater o criminoso. Mesmo porque, do ponto de vista do utilitarismo, é mais desejável que apenas uma vida seja retirada e isso causaria dor, causaria sofrimento para uma família, do que dezenas de vidas serem perdidas, o que causaria dor, sofrimento a diversas famílias, a centenas de pessoas. É bom que fique claro que eu não estou aqui fazendo apologia dessa ou daquela prática, eu só estou querendo evidenciar que a ética utilitarista propõe que situações específicas requerem decisões específicas. O princípio do consequencialismo, o princípio do hedonismo e o princípio da imparcialidade. Estabelecem linhas gerais de escolha, mas no final das contas, os abacaxis da vida têm que ser descascados por cada um. E aí, como fazer a melhor escolha, como adotar a melhor prática, vai depender das circunstâncias. Mas e você? O que acha da proposta ética feita pelos utilitaristas? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e me ajude a divulgar a minha missão, que está só começando.